Naquela manhã seca no sertão de Pernambuco, uma forca foi erguida no meio da praça de Santa Cruz do Riacho. Amarrada e com a corda no pescoço, uma jovem gritava por socorro diante de um povo silencioso. O coronel que ordenou aquilo não queria justiça, queria provocar um homem, Lampião. O que ele não sabia era que, enquanto a corda era preparada, o rei do cangaço já vinha pelo mato. E naquele dia, a forca não levaria quem ele imaginava. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. A corda balançava no meio da praça, como se o próprio vento do sertão estivesse impaciente para terminar aquele serviço sujo. O nó grosso, amarrado com força, pendia sobre a cabeça de uma jovem de rosto marcado pela poeira e pelos dias de sofrimento. As mãos dela estavam presas por trás do corpo com uma corda de sisal tão apertada que a pele já estava ferida. Em volta da forca havia um mói de gente. Homem de chapéu de couro, matuto de sandália gasta, mulher segurando o menino no braço, tropeiro que tinha parado ali por curiosidade, comerciante da venda da esquina e até cabra bêbado que cheirava a pé de cana desde cedo. Mas ninguém falava alto. Era aquele silêncio estranho que aparece quando o povo sabe que está vendo coisa errada, mas não tem coragem de dizer nada. A vila de Santa Cruz do Riacho era pequena. Um punhado de casas de barro, uma igrejinha branca dedicada a Nossa Senhora da Conceição e uma praça de chão batido onde se realizava feira 2 vezes por mês. Naquele dia não tinha feira, tinha forca. E quem mandava ali era o coronel Ambrósio Guimarães. Homem de muita terra, muito gado e muito dinheiro guardado em saco de couro dentro da casa grande. Diziam que só numa venda recente de boi ele tinha recebido mais de 4 contos de réis. Dinheiro que dava para comprar metade das roças daquela região. Mas dinheiro não era o que mais alimentava o orgulho dele. Era poder. E naquela manhã ele queria mostrar poder. A jovem estava de pé sobre um caixote velho colocado embaixo da corda. O vestido simples de algodão estava rasgado em vários pontos e o rosto tinha manchas roxas de pancada recente. Mesmo assim, ela não abaixava a cabeça. O carrasco da vila, um cabra magro conhecido como Batoré, ajeitava a corda com as mãos tremendo. "Ave Maria!" murmurou uma velha no meio da multidão. "Isso não vai terminar bem, não." "Se avexe não, mulher", respondeu um homem de chapéu gasto. "Quem manda aqui é o coronel." Mas a velha apenas balançou a cabeça. "Vixe Maria, isso vai dar desmantelo grande." No meio da praça, o coronel Ambrósio observava tudo montado em seu cavalo baio. Tinha barriga larga, bigode grosso e aquele jeito de homem que passou a vida mandando nos outros. Usava chapéu de feltro claro, camisa branca engomada e um revólver brilhando preso no cinto. Ele olhava para a jovem como quem olha um animal que está prestes a ser abatido. "Vai aprender", disse ele, autossuficiente para a praça ouvir, "que nesse sertão quem manda sou eu." Um cabra da vila, encabulado, murmurou perto do amigo. "Oxente, mas dizem que essa moça é parente de Lampião." O amigo arregalou os olhos. "Não diga uma peste dessa não, macho véi." "Tu é besta não? Ouvi isso ontem na venda." O comentário correu como fuxico pelo meio da multidão. Lampião. O nome era suficiente para mudar o clima de qualquer lugar. Mesmo assim, o coronel continuava confiante. "Batoré", gritou ele, "termina logo essa arrumação." O carrasco engoliu seco, subiu os 2 degraus do palanque improvisado e colocou a corda no pescoço da jovem. A multidão se mexeu inquieta. Alguns homens começaram a arrodear a praça, nervosos. A jovem respirou fundo. O vento levantou o cabelo dela e espalhou poeira pelo chão batido. Então, ela gritou. Não foi um grito fraco. Foi um grito que rasgou o ar seco da vila. "Socorro!
O som atravessou a praça. Passou pela igreja, cruzou a estrada de terra e correu pelo sertão como se carregasse um aviso. Pelo amor de Deus! Ela tentou se debater. Eu não fiz nada! Mas o coronel apenas levantou a mão. Cala a boca, rapariga! Batoré posicionou a mão no caixote. Bastava um empurrão. Só um. Foi nesse momento que um velho que estava no meio do povo decidiu agir. O homem se chamava Zé Candeeiro, um sertanejo magro, de barba branca e chapéu velho, que já tinha visto muita coisa na vida. Ele olhou para aquela cena e murmurou: Eita gota serena, isso é injustiça grande demais. Sem fazer barulho, saiu arrodeando a multidão. Passou por trás da venda, pegou um cavalo magro amarrado num pé de juazeiro e montou rápido. Se lascou. Coronel! Murmurou ele enquanto batia o pé no animal. O cavalo saiu em disparada pela estrada de terra, levantando poeira. Zé Candeeiro sabia exatamente para onde ir. A uns 15 quilômetros dali, pelo meio da caatinga, um grupo de homens armados cruzava o sertão. Homens de chapéu de couro enfeitado, cartucheiras atravessadas no peito e rifles apoiados no ombro. No meio deles, cavalgava um homem de olhar frio, bigode fino e postura firme, Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, o rei do cangaço. O cavalo de Zé Candeeiro apareceu levantando poeira no horizonte. Quando chegou perto, ele quase caiu da sela. Capitão! Gritou ofegante. Os cangaceiros puxaram as armas num instante. Corisco foi o primeiro a falar. Oxente! Quem é esse matuto invocado? Zé Candeeiro desceu do cavalo tropeçando. Olhou direto para Lampião. Capitão, estão matando uma moça lá em Santa Cruz do Riacho. Lampião não respondeu. O velho respirou fundo e completou. Dizem que ela é sua prima. O silêncio caiu pesado sobre o bando. Corisco olhou para Lampião. Sabino também. Lampião permaneceu imóvel por alguns segundos. Então, perguntou devagar. Quem levantou a forca? Coronel Ambrósio Guimarães, respondeu o velho. Lampião fechou os olhos por um instante. Quando abriu, o olhar dele estava diferente. Mais frio, mais perigoso. Ele virou o cavalo. Cabras, disse ele com calma. Hoje vai ter justiça nesse sertão. Corisco sorriu de lado. Eita peste! Agora eu quero ver. Lampião puxou as rédeas. Vamos embora. E o bando desapareceu pelo mato fechado da caatinga. Enquanto isso, lá na praça de Santa Cruz do Riacho, o caixote ainda estava debaixo dos pés da jovem. E o coronel Ambrósio levantava a mão para dar a ordem final. Muito antes daquela forca aparecer no meio da praça de Santa Cruz do Riacho, a história já vinha sendo arrumada na cabeça do coronel Ambrósio Guimarães. Ambrósio não era homem de aceitar afronta. Nascido em família de criadores de gado, dono de terras que se estendiam entre os arredores de Floresta, Tacaratu e Água Branca, ele tinha passado a vida acostumado a ver o povo baixar a cabeça quando ele passava. Mas havia um nome que atravessava o sertão inteiro como uma sombra que ninguém conseguia dominar. Lampião, Virgulino Ferreira da Silva, o rei do cangaço. Por anos o coronel ouviu histórias sobre ele, sobre cidades invadidas, sobre volantes enganadas, sobre fazendeiros ricos obrigados a pagar dinheiro para não ter a fazenda visitada pelo bando. Cada história era uma lapada no orgulho dele. Esse cabra é um desmantelado, dizia Ambrósio na varanda da Casa Grande, cuspindo no chão. Um bandido que o povo besta resolveu chamar de rei. Mas no fundo, ele sabia. Lampião não era apenas um bandido. Era um nome que mandava medo. E isso incomodava demais um homem acostumado a mandar em tudo. Numa tarde quente, sentado à mesa com dois capangas de confiança, Ambrósio ouviu uma notícia que acendeu uma ideia perigosa. Um tropeiro que passava pela fazenda comentou que uma jovem estava viajando sozinha pela região. Uma moça chamada Rosa Ferreira, parente de Lampião, prima distante,
filha de um tio que morava perto de Serra Talhada. O tropeiro falou aquilo como quem conta qualquer coisa, mas o coronel levantou a cabeça na mesma hora. Não diga. Digo sim, coronel, respondeu o homem. A moça passou pela Estrada Grande ontem cedo. Disse que estava indo visitar parentes em Belém do São Francisco. O coronel ficou quieto, pensando. O capanga Sabará percebeu o brilho estranho no olhar dele. Coronel, o senhor tá arrodeando ideia ruim aí? Não tá, não? Ambrósio deu um sorriso torto. Sabará, tu sabe o que eu mais queria nesse sertão. O que, coronel? Ver Lampião correndo. Os dois capangas trocaram olhar. Sabará coçou o queixo. Coronel, mexer com esse cabra é coisa séria. Ambrósio bateu a mão na mesa. Eita gota! Séria é viver num lugar onde todo mundo tem medo de um cangaceiro. Ele levantou da cadeira. Caminhou até a janela da casa grande. Do lado de fora se estendia o curral cheio de gado. Bois gordos comprados com dinheiro de venda recente. Mais de 400 cabeças, avaliadas em quase 10 contos de réis. Dinheiro suficiente para comprar respeito em muita cidade, mas não no sertão de Lampião. Ambrósio virou-se novamente para os capangas. Se eu pegar essa moça, Lampião vem. Sabará regalou os olhos. Coronel, isso é chamar o demônio para dentro de casa. Demônio nada, respondeu Ambrósio. Quero ver se esse cabra é homem mesmo. Os capangas ficaram em silêncio. Sabará tentou argumentar. Coronel, o senhor tem terra, tem dinheiro, tem gado. Para que arrumar desmantelo? Ambrósio se aproximou devagar. Porque esse sertão precisa lembrar quem manda. A decisão estava tomada. Na manhã seguinte, 2 jagunços foram enviados para a estrada. Eles esperaram perto de um trecho estreito, onde a trilha passava entre 2 moitas grandes de xique-xique. Quando Rosa apareceu montada numa égua cansada, nem teve tempo de entender o que estava acontecendo. Os homens surgiram do mato. Desce do cavalo, rapariga. Ela puxou a faca pequena que levava na cintura. Se avexe, não que eu sei me defender. Um dos jagunços riu. Oxente, tu é arretada mesmo. Mas eram 2 contra 1. Em poucos minutos, ela estava amarrada. Levaram-na para a fazenda do coronel. Quando Ambrósio viu a jovem pela primeira vez, ficou alguns segundos em silêncio. Ela era alta, de olhar firme e rosto bonito, apesar da poeira da viagem. Mesmo com as mãos presas, ela encarava o coronel sem baixar a cabeça. Então tu é parente de Lampião, disse ele. Ela respondeu sem medo. Sou sim. O coronel deu uma risada seca. Pois então, hoje, eu vou conhecer a coragem dessa família. Ele mandou soltarem as cordas. Pode comer, pode descansar. Mas o olhar dele dizia outra coisa. Naquela mesma noite, quando a fazenda estava silenciosa, Ambrósio entrou no quarto onde ela estava. Agora a conversa é outra. Rosa percebeu a intenção dele imediatamente. Não chegue perto, não. O coronel deu um passo. Oxente, tá com medo? Ela cuspiu no chão. Tenho nojo. A resposta acendeu a raiva dele. Rapariga atrevida! Ele tentou agarrá-la, mas Rosa reagiu com força inesperada. Arranhou o rosto dele, chutou a cadeira. O quarto virou um desmantelo. Os capangas tiveram que entrar para separar. O coronel ficou parado, respirando pesado, o rosto vermelho de raiva. Sabará tentou acalmar. Coronel, deixe isso para lá. Mas Ambrósio já tinha tomado outra decisão. Já que essa fulô não quer deitar comigo, vai servir para outra coisa. Sabará sentiu um arrepio. O que o senhor está pensando? Ambrósio limpou o sangue do arranhão no rosto. Amanhã a vila toda vai assistir. Assistir o quê? O coronel respondeu devagar. A execução da prima de Lampião. Sabará empalideceu. Coronel, o senhor é doido. Mas Ambrósio já estava decidido. Quero ver se esse tal de rei do cangaço tem coragem de aparecer.
Na manhã seguinte, homens foram enviados à vila de Santa Cruz do Riacho. Mandaram levantar uma forca no meio da praça. Chamaram gente das redondezas. Disseram que teria justiça, mas no fundo todos sabiam. Aquilo não era justiça, era provocação. E agora, enquanto a jovem estava de pé sobre o caixote e a corda apertava seu pescoço, o coronel Ambrósio ainda não sabia. Lampião já estava a caminho. A notícia caiu no meio do bando de Lampião como pedra dentro d'água parada. Ninguém falou nada por alguns segundos. O vento do sertão passava seco entre os mandacarus, levantando poeira fina no caminho estreito da Caatinga. Os cavalos batiam o casco devagar no chão duro, enquanto os homens esperavam a reação do capitão. Lampião não era homem de responder no impulso. Ele pensava primeiro. Sempre pensava. Corisco observava de lado, encostado na sela, com o rifle apoiado no ombro. "Capitão", disse ele baixinho. Lampião levantou a mão, pedindo silêncio. Os olhos dele estavam fixos no velho Zé Candeeiro, que ainda respirava ofegante depois da corrida. "Tu viu com teus olhos?" perguntou Lampião. "Vi sim, capitão", respondeu o velho. "A moça tá lá com a corda no pescoço e o povo todo olhando. O coronel quer fazer desmantelo grande." Lampião apertou os lábios. "E quantos homens tem com ele?" Zé Candeeiro pensou um instante. "Uns 10 jagunço, pelo menos. Talvez mais. Tudo armado de rifle e punhal." Sabino soltou um assobio baixo. "Eita peste, esse coronel tá querendo morrer." Corisco deu uma risada curta. "Ou quer conhecer o inferno mais cedo?" Lampião continuava quieto. O bando inteiro esperava. Naquele momento todos sabiam que alguma coisa séria estava prestes a acontecer, porque mexer com família, no sertão, era coisa que não ficava sem resposta. Finalmente, Lampião puxou as rédeas do cavalo e virou-se para os homens. "A vila é grande?" Zé Candeeiro respondeu. "Pequena, capitão. Umas 20 casas só. Uma igrejinha e uma venda." Lampião assentiu devagar. Ele conhecia aquela região. Já tinha passado por ali anos antes, quando o bando cruzava caminhos entre Piranhas, Floresta e Serra Talhada. Sabia como funcionavam aquelas vilas. Sabia que o povo muitas vezes obedecia coronel por medo, mas também sabia que ninguém queria trombar com o cangaço. Lampião virou o cavalo de lado e olhou para o bando. "Escutem aqui." Os homens se aproximaram. Corisco, Sabino, Luiz Pedro, Zé Sereno, homens que já tinham passado por mais de uma ruma de combate no meio da Caatinga. "A gente vai chegar lá sem barulho", continuou. "Lampião, quero ver com meus olhos antes de fazer qualquer coisa." Sabino franziu a testa. "Capitão, e se já tiver tarde?" Lampião respondeu com frieza. "Não vai ter." A forma como ele disse aquilo fez um silêncio pesado cair sobre o grupo. Zé Candeeiro observava tudo com os olhos arregalados. Nunca tinha estado tão perto do bando de Lampião antes. De perto, eles pareciam diferentes do que o povo costumava imaginar. Não eram homens desmantelados, não estavam bêbados, nem rindo. Pareciam soldados, organizados, calmos. Lampião virou novamente para o velho. "A estrada para a vila passa por onde?" "Pela trilha grande", respondeu Zé Candeeiro. "Mas tem um atalho pelo mato que sai atrás da igreja." Corisco abriu um sorriso. "Oxente, melhor ainda." Lampião apontou para o horizonte. "A gente vai por esse atalho." Ele puxou o rifle da sela e ajustou a cartucheira atravessada no peito. "Corisco, capitão, tu vem comigo na frente." "Pois não." "Sabino e Zé Sereno ficam um pouco atrás. Se tiver desmantelo, vocês fecham a saída da praça." Sabino bateu na coronha do rifle. "Pode deixar." Lampião olhou novamente para o velho. "Tu volta para casa, Zé Candeeiro." O velho arregalou os olhos. "Capitão, eu queria ver." Lampião interrompeu. "Não se meta no meio disso, não. O que vai acontecer lá é coisa de homem armado.
O velho baixou a cabeça. Sim, senhor. Lampião respirou fundo. Depois falou algo que fez o bando inteiro entender o tamanho da situação. A moça é do meu sangue. Corisco cuspiu no chão. Então o coronel tá lascado. Lampião montou novamente no cavalo. Vamos. O grupo partiu pela trilha estreita. Os cavalos avançavam entre mandacaros, xique-xique e arbustos secos. O sertão parecia silencioso demais. Só o som dos cascos quebrava o ar quente. Corisco aproximou o cavalo do de Lampião. Capitão, esse coronel tá querendo arrumar guerra. Lampião respondeu sem olhar. Ele quer chamar minha atenção. Conseguiu. Conseguiu. Corisco deu uma risada curta. Macho, véi, esse cabra é abestado demais. Lampião continuava sério. Não é abestado, não. Corisco franziu a testa. Como assim? Lampião respondeu. Ele quer provar que manda mais do que eu nesse pedaço de terra. Corisco balançou a cabeça. Eita gota! Escolheu o dia errado para fazer isso. A trilha começou a descer por um trecho pedregoso. Logo adiante apareceu o telhado branco da igrejinha de Santa Cruz do Riacho. A vila estava a menos de 1 quilômetro. Lampião levantou a mão. O bando parou imediatamente. Ele desmontou do cavalo e caminhou alguns passos até uma pedra grande que dava visão da praça. De longe já era possível ver o movimento. Um mói de gente reunida no centro da praça. E no meio da multidão, a forca. Corisco aproximou-se e olhou também. Ave Maria! Lampião estreitou os olhos. Ele conseguiu ver o caixote, conseguiu ver a corda e conseguiu ver uma figura de pé sobre o palanque. A prima dele. O vento trouxe um som distante, um grito. Corisco apertou o rifle. Capitão! Lampião respirou fundo. O rosto dele ficou completamente frio. Então disse apenas 2 palavras. Chegou a hora. A praça de Santa Cruz do Riacho nunca tinha visto tanta gente junta, nem em dia de feira, nem em festa de padroeira, nem quando o padre vinha de Floresta celebrar missa grande em homenagem a Nossa Senhora da Conceição. Naquela manhã, o que reunia o povo não era fé, era curiosidade e medo. O chão batido estava cheio de pegadas e poeira levantada pelos pés inquietos da multidão. Homens de chapéu de couro cochichavam entre si. Mulheres seguravam crianças perto do peito. Alguns cabras mais novos arrodeavam o espaço tentando ver melhor. No centro de tudo estava a forca, alta, mal construída, feita às pressas com 2 vigas grossas de madeira e uma travessa atravessada no topo. A corda de sisal pendia pesada, girando devagar com o vento seco da caatinga. Embaixo dela estava o caixote, e sobre o caixote estava a Rosa. O vestido simples estava sujo de poeira e suor. Os braços amarrados para trás já estavam dormentes. O pescoço marcado pela corda grossa que Batoré tinha colocado ali minutos antes. Mesmo assim, ela continuava de cabeça erguida. Algumas mulheres da vila olhavam para aquilo com o coração apertado. Ave Maria, murmurou uma delas. Isso é judiação demais. Outra respondeu baixinho. Se a Vex não... Quem manda aqui é o coronel. Mas a primeira apenas balançou a cabeça. Vixe Maria, justiça que começa com forca não presta não. Perto da venda, 2 tropeiros conversavam enquanto seguravam as rédeas dos burros carregados de mercadoria. Tu conhece essa moça? Perguntou um deles. Não conheço, não, respondeu o outro. Só ouvi dizer que ela é parente de um caba importante. Importante como? O homem olhou em volta antes de responder. Dizem que ela é prima de Lampião. O primeiro tropeiro ficou encabulado. Não diga um troço desse aqui no meio, não. Macho, véi! Oxente, tô mentindo, não! O fuxico começou a correr pela praça como vento de verão. Lampião! 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 Alguns homens começaram a olhar para os lados, inquietos.
Mas o coronel Ambrósio parecia não se importar. Ele continuava montado no cavalo baio, parado a poucos metros da forca, observando tudo com aquele sorriso de quem acredita estar no controle. Ao lado dele estavam seus jagunços, Sabará, 2 irmãos conhecidos como Chico Curió e Bento Curió, mais alguns homens armados de rifle e punhal, todos contratados. Alguns recebiam 200 mil réis por mês, valor alto para jagunço naqueles tempos. Mas mesmo assim, alguns deles começavam a ficar encabulados com a situação. Sabará se aproximou do coronel. "Coronel", disse ele em voz baixa, "fala. O povo está arretado com isso." Ambrósio nem virou a cabeça. "Deixa o povo falar. E se aquele cabra aparecer?" O coronel finalmente olhou para ele. "Lampião?" Sabará assentiu. O coronel soltou uma risada curta. "Oxente, quero é que ele apareça." Sabará não parecia tão animado. "Coronel, esse bando não é brincadeira, não." "Nem eu sou." Ambrósio ajeitou o revólver no cinto. "Esse sertão precisa aprender quem manda." Sabará suspirou. "O senhor está chamando tempestade." O coronel ignorou o comentário. Ele ergueu a mão chamando Batoré. "Anda logo com isso." Batoré subiu novamente no palanque improvisado. O carrasco era um cabra magro, de olhar assustado, que mais parecia estar ali contra a própria vontade. Ele passou a mão no suor da testa. "Coronel", disse ele meio tremendo. "Que foi agora? O senhor tem certeza disso?" A pergunta irritou Ambrósio. "Oxente, tu tá com pena agora?" Batoré abaixou a cabeça. "Não é pena, não. É só..." Ele olhou para a multidão. "Tá estranho." Ambrósio bateu o pé no estribo do cavalo. "Termina logo essa arrumação." Batoré respirou fundo, ajustou novamente a corda no pescoço de Rosa. Ela tentou se afastar um pouco. "Não faça isso!" Batoré murmurou baixinho para que só ela ouvisse. "Se a Vexe não, vai ser rápido." Mas ela respondeu com firmeza. "Eu não fiz nada." O homem evitou olhar nos olhos dela. A praça estava completamente silenciosa agora. Até os cachorros que circulavam pelo lugar tinham parado de latir. O coronel levantou a mão devagar. Era o sinal. Batoré colocou o pé ao lado do caixote. Bastava empurrar. O vento soprou mais forte naquele momento. Levantou poeira. Fez a corda girar lentamente. Alguns homens começaram a rezar baixinho. Ave Maria, cheia de graça. Um menino pequeno perguntou para a mãe. "Mainha, ela vai morrer?" A mulher apertou o filho contra o peito. "Fique quieto, bichinho." O coronel abriu a boca para dar a ordem. Foi quando um som atravessou a praça. Um disparo, seco, forte. Não era tiro para matar. Era tiro para anunciar presença. O barulho ecoou pelas casas da vila. Os cavalos dos jagunços se assustaram. A multidão virou ao mesmo tempo, na direção da estrada. E então alguém gritou no meio da praça. "Eita peste! É Lampião!" O tiro ainda ecoava nas paredes da igrejinha, quando a poeira da estrada começou a subir devagar no horizonte. No primeiro instante, ninguém se mexeu. Parecia que o tempo tinha parado na praça de Santa Cruz do Riacho. O carrasco Batoré ainda estava com o pé ao lado do caixote, a mão tremendo. O coronel Ambrósio apertava as rédeas do cavalo, tentando entender o que estava acontecendo, e o povo olhava para a estrada. Então, os primeiros cavalos apareceram, sombras surgindo por trás da poeira, chapéus de couro enfeitados, cartucheiras atravessadas no peito, rifles brilhando à luz seca do sertão. Um homem no meio da multidão murmurou quase sem voz. "Vixe Maria!" Outro respondeu com o rosto pálido. Se lascou. Os cavalos avançavam devagar, sem correria, sem gritaria. Era uma chegada calma, quase silenciosa. Mas aquela calma era pior do que qualquer grito de guerra, porque todos sabiam quem vinha ali.
Na frente do grupo estava um homem montado num cavalo escuro, postura firme, chapéu de couro cheio de medalhas, bigode fino, olhar que parecia atravessar as pessoas. Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, o rei do cangaço. Atrás dele vinham os homens do bando: Corisco, Sabino, Zé Sereno, Luiz Pedro, homens conhecidos em toda a ruma de cidade do sertão, cada um armado até os dentes. Quando os primeiros cavalos entraram na praça, a multidão abriu espaço automaticamente. Ninguém mandou, ninguém pediu. O povo simplesmente arrodeou, como água abrindo caminho para a pedra. Corisco olhava para os lados com um sorriso torto. Eita, mói de gente curiosa. Sabino respondeu: hoje vai ter fuxico para mais de mês nesse lugar. Lampião não falava nada. Ele mantinha os olhos fixos na forca, na corda, no caixote e na jovem que estava ali. Quando Rosa viu o bando entrar na praça, os olhos dela se encheram de lágrimas pela primeira vez naquele dia. Virgulino, ela murmurou baixinho. Lampião aproximou o cavalo lentamente. O silêncio da praça era pesado. Os jagunços do coronel estavam nervosos. Alguns seguravam os rifles com as mãos suadas. Outros trocavam olhares entre si. Sabará chegou perto de Ambrósio. Coronel, disse ele quase sussurrando. Que foi? Eu disse que esse cabra vinha. Ambrósio tentou manter a postura firme. Fique quieto, mas a verdade é que ele também estava encabulado. Lampião parou o cavalo a poucos metros da forca. Corisco posicionou-se à esquerda. Sabino e Zé Sereno ficaram mais atrás, fechando a saída da praça como Lampião tinha ordenado no mato. Agora, ninguém entrava e ninguém saía. O povo estava preso naquele momento. Lampião finalmente falou. A voz dele não era alta, mas atravessou a praça inteira. Quem mandou levantar essa forca? Ninguém respondeu. O silêncio foi total. Lampião repetiu. Eu perguntei quem mandou levantar essa forca. O coronel Ambrósio respirou fundo. Sabia que aquele momento ia chegar. Ele esporeou o cavalo e avançou alguns passos. Fui eu. Lampião virou lentamente a cabeça. Os dois homens se olharam pela primeira vez. O rei do cangaço e o coronel que decidiu provocá-lo. Ambrósio tentou parecer confiante. Essa terra tem lei, Lampião respondeu com calma. Tem mesmo. O coronel apontou para a jovem. Essa rapariga invadiu minhas terras. Lampião olhou para Rosa, depois olhou para a corda. Depois voltou os olhos para Ambrósio. Foi isso mesmo? O coronel deu de ombros. Justiça tem que ser feita. Corisco soltou uma risada seca. Oxente! Justiça? Sabino murmurou atrás dele. Isso aí tá com cheiro de desmantelo grande. Lampião desceu do cavalo devagar. O barulho das botas dele no chão da praça ecoou no silêncio. Ele caminhou até o palanque da forca. Batoré estava paralisado. O carrasco parecia um bichinho encurralado. Lampião olhou para ele. Desce daí. Batoré desceu no mesmo instante, quase tropeçando. Lampião subiu no palanque, ficou frente a frente com Rosa. Por alguns segundos, ele apenas observou o rosto dela. Depois, pegou a faca presa no cinturão. Cortou a corda que prendia as mãos dela. Em seguida, tirou o laço do pescoço. A multidão soltou um murmúrio coletivo, como se todos tivessem voltado a respirar ao mesmo tempo. Lampião segurou o braço dela. Tá machucada? Ela balançou a cabeça. Tô não, só tô arretada de raiva. Corisco deu uma gargalhada. Eita, é do sangue da família mesmo. Lampião ajudou Rosa a descer do palanque. Depois virou-se lentamente. Agora os olhos dele estavam fixos no coronel Ambrósio. O silêncio voltou a cair sobre a praça. Pesado, frio. Lampião falou devagar. Agora a gente vai conversar. O silêncio que caiu sobre a praça parecia mais pesado que o próprio calor do sertão. Ninguém respirava direito.
Lampião estava parado no meio do espaço aberto, a poucos passos da forca. A poeira levantada pelos cavalos ainda girava devagar no ar quente, como se o próprio sertão estivesse esperando o que viria agora. Rosa estava ao lado dele, esfregando os pulsos marcados pela corda. Os olhos dela ainda estavam cheios de raiva. Lampião colocou a mão no ombro dela. "Fique atrás de mim", ela assentiu. Corisco aproximou o cavalo alguns passos, olhando para os jagunços espalhados perto do coronel. "Capitão", disse ele baixo, "eu vi." Os homens do coronel estavam tensos. Alguns seguravam os rifles, outros apenas olhavam para o chão. Não era medo de luta, era medo de quem estava do outro lado. Sabará se aproximou novamente do coronel Ambrósio. "Coronel, isso não vai terminar bem." Ambrósio respondeu entre dentes. "Cala a boca." Mas a verdade era que ele também sentia o peso daquele momento. Lampião caminhou devagar até ficar a poucos metros do cavalo do coronel. Os dois homens estavam frente a frente agora. "Então foi tu", disse Lampião, "que resolveu levantar forca pra gente da minha família." Ambrósio respondeu tentando manter o orgulho. "Essa terra é minha." Lampião inclinou levemente a cabeça. "Terra pode até ser." Ele apontou para a forca. "Mas isso aí é covardia." Um murmúrio correu pela multidão. Alguns homens da vila começaram a concordar baixinho. "É mesmo? Coisa feia. Mulher na forca não presta." "Não." Ambrósio percebeu que o povo estava virando contra ele, então tentou se justificar. "Essa rapariga invadiu minha fazenda", Lampião respondeu. "E por isso tu resolveu enforcar ela no meio da praça?" O coronel apertou as rédeas. "Era para dar exemplo." Corisco soltou uma risada. "Exemplo de quê? De cabra safado?" Alguns homens da multidão quase riram. O coronel percebeu. O rosto dele começou a ficar vermelho. "Cala a boca, cangaceiro!" Corisco levantou o rifle devagar. "Capitão, quer que eu resolva isso?" Lampião levantou a mão. "Não." Corisco baixou o rifle novamente. Lampião voltou a olhar para Ambrósio. "Eu quero ouvir a história direito." Ele virou a cabeça para Rosa. "Conta." A praça inteira ficou em silêncio outra vez. Rosa respirou fundo. Depois falou alto o suficiente para todos ouvirem. "Eu estava passando pela Estrada Grande indo para Belém do São Francisco." Alguns homens assentiram. Era uma rota comum de viagem. Dois jagunços desse coronel apareceram no mato. Ela apontou na direção de Sabará. "Foram eles." Sabará desviou o olhar. "Me amarraram e me levaram para a fazenda." A multidão começou a cochichar. Lá, o coronel tentou me forçar. O silêncio ficou ainda mais pesado. "Queria que eu deitasse com ele." Um homem da vila murmurou. "Eita gota serena." "Rosa", continuou. "Quando eu disse não," ele ficou invocado. Lampião não tirava os olhos do coronel. "Depois disso," continuou Rosa, "ele disse que ia me enforcar." Alguns moradores começaram a falar mais alto agora. "Isso é desmantelo. Mulher não se trata assim, não. É peia demais." Lampião levantou a mão. O silêncio voltou. Ele olhou para Ambrósio. "Isso é verdade?" O coronel demorou alguns segundos para responder. Depois falou com arrogância. "Nessa terra eu faço o que quiser." Corisco virou-se para Sabino. "Tá vendo?" Sabino balançou a cabeça. "Esse cabra tá cavando a própria cova." Lampião caminhou lentamente até a base da forca. Passou a mão na madeira grossa. Depois segurou a corda. A fibra áspera arranhou a palma da mão dele. Ele observou o nó bem feito. Bonita arrumação. A voz dele era fria. Ele virou-se novamente para a multidão. "Quem aqui acha que isso é justiça?" Ninguém respondeu. Alguns homens olharam para o chão. Outros balançaram a cabeça negativamente. Lampião então apontou para o coronel. "Tu chamou o povo todo para ver isso." Ambrósio respondeu. "Para mostrar quem manda."
Lampião sorriu de leve, mas não era sorriso de alegria. Era o tipo de sorriso que aparece antes de coisa ruim acontecer. Pois então hoje o povo vai ver mesmo quem manda. A praça inteira ficou imóvel. Até o vento parecia ter parado. Corisco cruzou os braços. Sabino apoiou o rifle no ombro. Os jagunços do coronel estavam cada vez mais encabulados. Lampião pegou a corda novamente, olhou para ela, depois levantou os olhos para o coronel Ambrósio. Já que tu gosta tanto de forca, disse ele devagar. A voz ficou ainda mais baixa. Hoje a gente vai usar ela direito. O peso das palavras de Lampião caiu sobre a praça como pedra em telhado de barro. Ninguém se mexia. O coronel Ambrósio continuava montado no cavalo. Mas agora o orgulho dele parecia menor do que minutos antes. O suor escorria pela lateral do rosto, misturando-se com a poeira fina do sertão. Lampião ainda segurava a corda da forca nas mãos. Passou os dedos pelo nó grosso, observando com calma. Depois olhou para o coronel. Tu mandou levantar isso aqui para fazer espetáculo. O coronel respondeu seco. Para fazer justiça. Lampião balançou a cabeça. Justiça? Ele olhou ao redor. Para o povo, para a igreja, para as casas de barro da vila. Justiça de homem de verdade não começa com covardia. Um velho que estava perto da venda murmurou. É mesmo. Outro respondeu. Coronel se passou dessa vez. O coronel percebeu que estava perdendo o apoio do povo. Isso o irritou. Ele puxou o revólver da cintura. O movimento foi rápido, mas Corisco foi mais rápido ainda. O rifle levantou num estalo. Nem pense nisso, cabra! Sabino também já estava apontando a arma. Zé Sereno fechava o lado da praça. Agora não era mais apenas presença do cangaço. Era domínio. O coronel ficou parado, o revólver na mão, mas sem coragem de levantar. Lampião nem parecia preocupado. Ele continuava olhando para o coronel com aquele olhar frio que já tinha feito muita gente tremer no sertão. Guarda essa arma. A voz saiu baixa, mas pesada. O coronel hesitou. Sabará sussurrou ao lado dele. Coronel, se a Vexe não... Guarde isso. Ambrósio percebeu que estava cercado. Devagar, colocou o revólver de volta no cinto. Corisco deu um sorriso torto. Cabra esperto. Lampião largou a corda e caminhou alguns passos pela praça. Ele olhava o povo, homens simples, mulheres com crianças no colo, tropeiros, vaqueiros, gente que vivia de trabalhar na terra. Quem aqui viu o que aconteceu? Perguntou Lampião. Alguns homens levantaram a mão timidamente. Um deles era dono da venda. Eu vi quando trouxeram a moça, capitão. Lampião assentiu. E o que foi que viu? Trouxeram ela amarrada. Outro homem completou. E o coronel disse que ia dar exemplo. Lampião virou a cabeça lentamente. Exemplo de quê? Ninguém respondeu. Corisco falou do lado. De desmantelo. Lampião caminhou até a base do palanque novamente. Subiu devagar. O rangido da madeira ecoou na praça. Ele parou ao lado da travessa onde a corda estava presa. Depois olhou para o coronel. Tu queria mostrar poder? O coronel respondeu com voz dura. E mostro mesmo. Lampião inclinou a cabeça. Pois hoje o povo vai ver poder de verdade. O coronel cuspiu no chão. Tu és só um bandido. A praça inteira prendeu a respiração. Corisco arregalou os olhos. Oxente, Sabino murmurou. Esse cabra perdeu o juízo. Lampião não respondeu na mesma hora. Ele desceu do palanque novamente. Caminhou até ficar cara a cara com o coronel. Agora estavam tão próximos que o cavalo de Ambrósio bufava inquieto. Lampião falou devagar. Bandido é quem usa poder para humilhar mulher. O coronel tentou manter a postura. Tu não manda aqui. Lampião respondeu sem levantar a voz. Não mando mesmo, ele apontou para o povo. Quem manda é o sertão. A multidão ficou quieta.
mas muitos começaram a concordar com a cabeça. Lampião virou-se novamente para Rosa. Tu quer ir embora? Ela respondeu firme. Quero justiça. Corisco soltou uma gargalhada. Eita, essa é a retada. Lampião voltou a olhar para o coronel. Tu ouviu? Ambrósio tentou recuperar o controle. Tu acha que pode chegar aqui e mandar em tudo? Lampião respondeu. Não. Ele levantou o braço e apontou para a forca. Mas posso consertar erro. A tensão na praça aumentava a cada segundo. Os jagunços do coronel estavam cada vez mais inquietos. Um deles, Chico Curió, falou baixo para Sabará. Eu não vou morrer por causa disso, não. Sabará respondeu. Fique quieto. Lampião caminhou novamente até a base da forca. Passou a mão pela madeira. Depois levantou os olhos para o coronel. Tu mandou o povo vir ver uma execução. Ele olhou para a multidão. Pois vão ver. O coronel percebeu o que estava acontecendo. O rosto dele perdeu a cor. Tu não tem coragem. Lampião respondeu com calma. Tu ainda não me conhece direito. Corisco já estava sorrindo de lado. Sabino segurava o rifle firme. O povo da vila estava imóvel. Lampião apontou para 2 cangaceiros. Tragam ele. Sabará tentou reagir. Ninguém encosta no coronel. Mas já era tarde. 2 homens do bando avançaram. O coronel tentou puxar o revólver novamente. Corisco disparou um tiro no chão. A bala levantou poeira bem ao lado do cavalo. Se mexer mais um dedo, eu arranco tua cabeça. O coronel congelou. Os cangaceiros puxaram Ambrósio da cela. O homem caiu no chão da praça, levantando poeira. O povo murmurou em choque. Lampião observava tudo sem pressa. Levem ele para a forca. Quando o coronel Ambrósio caiu no chão da praça, a poeira subiu em volta do corpo dele como se o próprio sertão estivesse assistindo aquilo de perto. O barulho da queda ecoou no silêncio pesado da multidão. Alguns homens deram 2 passos para trás. Outros ficaram imóveis, encabulados. Os cangaceiros já estavam sobre ele. Corisco segurou o braço do coronel e puxou com força. Levanta, cabra! Ambrósio tentou reagir. Me solta! Corisco apertou ainda mais. Se a Vexe não, tu já estava querendo usar a forca mesmo. Sabino ajudou a levantar o homem. Os 2 arrastaram o coronel alguns passos até o centro da praça. Agora, ele não parecia mais aquele fazendeiro orgulhoso que, minutos antes, dava ordens montado no cavalo. Parecia apenas um homem com medo. Lampião. Observava tudo parado. Os olhos dele não demonstravam raiva, nem pressa, apenas decisão. Sabará, o capanga mais antigo do coronel, olhava aquilo sem saber o que fazer. Ele segurava o rifle, mas as mãos estavam tremendo. Um dos cangaceiros percebeu. Tu vai atirar? Sabará engoliu seco. Olhou para o coronel. Depois olhou para Lampião. E então baixou a arma. Eu não vou morrer por causa disso, não. O movimento foi suficiente para os outros jagunços entenderem o recado. Um por um, começaram a baixar os rifles também. Corisco soltou uma gargalhada curta. Oxente! Agora apareceu juízo. Lampião levantou a mão. O bando ficou em silêncio imediatamente. Ele caminhou até ficar na frente do coronel. Ambrósio estava de pé, mas cercado. A poeira grudava no suor do rosto dele. Tu chamou o povo todo, disse Lampião. Ele fez um gesto com o braço. Pois o povo vai ouvir a verdade. Lampião virou-se para Rosa. Fala de novo. Ela respirou fundo. Olhou para a multidão. O coração dela ainda batia forte, mas agora havia firmeza na voz. Esse homem mandou-me pegar na estrada. Alguns moradores assentiram. 2 jagunços me levaram para a fazenda dele. Ela apontou na direção de Sabará e de outro homem que estava perto da venda. Os 2 baixaram a cabeça. Lá ele tentou me forçar. Um murmúrio atravessou a praça. Cabra safado! Isso não se faz, não. Ave Maria, Rosa continuou. Quando eu resisti, ele disse que ia me dar exemplo.
Lampião não tirava os olhos do coronel. E qual era o exemplo? Ela respondeu sem hesitar. Me enforcar na frente do povo. O silêncio caiu outra vez. O dono da venda levantou a voz. É verdade. Lampião virou-se. Tu viu? Vi sim. Outro homem falou. Eu também. Uma mulher no meio da multidão disse. Ele disse que ia mostrar quem mandava. Lampião voltou-se para o coronel. Tá ouvindo? Ambrósio respirava pesado. Isso é mentira. Corisco soltou uma risada. Mentira? Ele apontou para a forca. Então essa arrumação aqui apareceu sozinha? Alguns homens riram nervosos. Lampião caminhou lentamente até a base da forca. Passou novamente a mão pela madeira. Depois pegou a corda. A fibra áspera rangia sob os dedos dele. Ele levantou a corda no ar. Isso aqui foi feito para matar. Ninguém respondeu. Lampião voltou para perto do coronel. Tu acha que, porque tem terra, dinheiro e jagunço, pode fazer qualquer coisa? Ambrósio respondeu com voz dura. Posso. Corisco abriu um sorriso torto. Eita, o cabra ainda tá se achando. Lampião inclinou levemente a cabeça. Tu vendeu quantos bois esse mês? A pergunta pegou o coronel de surpresa. O que isso tem a ver? Lampião continuou. 400 cabeças? Alguns homens da vila se olharam. O coronel ficou calado. Lampião falou novamente. Mais de 10 contos de réis no bolso. Não é? Sabino murmurou. Dinheiro, que daria para ajudar meio sertão. Lampião continuou. Mas tu preferiu usar poder para humilhar uma mulher. O coronel cuspiu no chão. Ela é parente de bandido. Lampião respondeu com calma. E tu é o quê? O coronel não respondeu. Lampião olhou para a multidão. Quem aqui acha que isso é justiça? Ninguém levantou a mão. Um velho perto da igreja falou alto. Isso é covardia. Outro completou. Coronel se passou demais. Lampião virou-se novamente para Ambrósio. Tu queria exemplo? Ele apontou para a forca. Pois hoje vai ter exemplo. O coronel sentiu um arrepio subir pela espinha. Tu não tem direito. Lampião respondeu devagar. Direito? Ele deu 2 passos para trás e olhou a praça inteira. No sertão, direito se ganha com respeito. Lampião levantou a corda novamente e pela primeira vez o coronel percebeu exatamente o que estava prestes a acontecer. O rosto dele ficou pálido. Não, murmurou. Lampião olhou para 2 homens do bando. Subam ele. O pedido de Lampião não veio acompanhado de grito, nem de pressa. Foi apenas uma ordem simples. Subam ele. E no sertão, quando uma ordem assim saía da boca do rei do cangaço, ninguém fingia que não tinha ouvido. 2 cangaceiros avançaram imediatamente. Luiz Pedro segurou o braço esquerdo do coronel. Zé Sereno agarrou o direito. Ambrósio tentou se soltar. Me larga! Mas a força dos 2 homens era maior. Ele foi arrastado alguns passos pela poeira da praça, enquanto o povo assistia em silêncio. Os pés dele tropeçavam no chão duro. A poeira grudava na roupa fina que antes parecia símbolo de poder. Agora parecia apenas roupa de homem derrotado. Lampião! Gritou ele. Tu não pode fazer isso. Lampião respondeu com calma. Tu também não podia. Corisco acompanhava a cena encostado no rifle. Oxente! O coronel tá ficando encabulado agora. Sabino deu uma risada curta. Quando era a moça na forca, ele estava bem corajoso. Os 2 cangaceiros levaram Ambrósio até o palanque. A madeira da estrutura rangeu quando ele foi empurrado para cima. Batoré, o carrasco, ainda estava ali perto. O homem parecia um bichinho assustado. Lampião olhou para ele. Tu fez esse nó? Batoré respondeu tremendo. Fiz sim, mas foi por ordem. Lampião levantou a mão. Fique quieto. O carrasco ficou imóvel. Lampião subiu os degraus do palanque. Agora ele e o coronel estavam no mesmo lugar onde Rosa tinha estado minutos antes. O mesmo caixote,
A mesma corda, a mesma praça observando. Lampião pegou a corda com as duas mãos. Observou novamente o nó. Depois virou-se para o coronel. Bonito trabalho. O coronel respirava rápido. Tu tá cometendo um erro. Lampião respondeu sem emoção. Erro foi teu. A multidão estava completamente silenciosa. Alguns homens seguravam o chapéu nas mãos. Outros apenas olhavam sem piscar. Nunca tinham visto aquilo acontecer. Coronel enforca. Lampião virou-se para o povo. Esse homem chamou vocês para assistir uma execução. Ele apontou para Ambrósio. Porque achou que tinha poder para fazer o que quisesse. O coronel tentou falar. Eu posso pagar. Lampião não olhou para ele. Quanto tu quer? Ambrósio continuou desesperado. 5 contos de réis. Alguns homens da praça arregalaram os olhos. Era muito dinheiro. Lampião respondeu seco. Dinheiro não compra respeito. O coronel insistiu. 10 contos! Corisco soltou uma gargalhada. Oxente! Agora o cabra quer fazer leilão da própria vida. Sabino balançou a cabeça. Tá é lascado. Lampião colocou a corda devagar no pescoço de Ambrósio. O coronel tremia. Lampião, pelo amor de Deus. Lampião respondeu. Tu falou em Deus quando levantou essa forca. O coronel ficou em silêncio. Lampião continuou. Quando tentou forçar uma mulher, nenhuma resposta. Lampião então falou alto para a praça inteira ouvir. No sertão, homem que usa poder para humilhar mulher perde o direito de mandar. Alguns homens assentiram. Uma velha perto da igreja murmurou. Justiça de Deus. Lampião virou-se para os cangaceiros. Segurem ele. Luiz Pedro e Zé Sereno seguraram os braços do coronel. Corisco aproximou-se do caixote. Capitão! Lampião olhou para Ambrósio pela última vez. Tu queria mostrar quem mandava. O coronel estava chorando agora. Me solta! Lampião respondeu. Hoje o sertão vai ver. Ele fez um gesto simples, com a cabeça. Corisco empurrou o caixote. A madeira caiu de lado, levantando poeira. O corpo do coronel ficou suspenso na corda. Um som seco ecoou na praça. Depois, silêncio. A multidão assistia imóvel. Ninguém comemorava. Ninguém gritava. Era apenas o peso da justiça sendo feito diante de todos. O corpo do coronel balançava devagar na corda da mesma forca que ele tinha mandado levantar. Lampião observou por alguns segundos. Depois, virou-se para o povo. Quem manda no sertão não é dinheiro. Ele apontou para a forca. É honra. Corisco colocou o chapéu de volta na cabeça. Eita gota, isso vai virar história. Sabino concordou. E das grandes. Lampião desceu do palanque. Passou por Rosa. Vamos embora. Ela assentiu. O bando começou a montar novamente nos cavalos, mas antes de partir, Lampião olhou uma última vez para a praça de Santa Cruz do Riacho e para a forca que agora tinha dono diferente. O povo nunca esqueceria aquele dia, mas o sertão ainda tinha mais um momento para testemunhar antes que o bando desaparecesse pela Caatinga. A praça de Santa Cruz do Riacho permaneceu em silêncio por longos segundos depois que o corpo do coronel Ambrósio ficou suspenso na corda. O vento quente da Caatinga passou devagar entre as casas de barro, fazendo a forca ranger levemente. Ninguém parecia ter coragem de falar primeiro. Alguns homens tiraram o chapéu da cabeça. Outros apenas olhavam para o chão, tentando entender o que tinham acabado de presenciar. O homem mais poderoso daquela região estava ali, dependurado, na mesma forca que ele tinha mandado levantar. Lampião já estava descendo do palanque quando ouviu um choro baixo vindo da multidão. Era uma mulher idosa. Ela segurava um rosário nas mãos e murmurava entre lágrimas. Ave Maria, Ave Maria. Lampião passou por ela sem dizer nada. Não havia orgulho no rosto dele, nem satisfação. Apenas aquela calma estranha que sempre aparecia depois de uma decisão pesada.
Corisco estava perto dos cavalos. Capitão, disse ele. Lampião respondeu sem olhar. Fala. Acho que o recado foi dado. Sabino montava no cavalo ao lado. E foi bem dado. Zé Sereno olhou para a multidão. Esse povo nunca mais esquece isso. Lampião caminhou até Rosa. Ela estava parada perto da venda, ainda observando a forca. Os olhos dela estavam firmes, mas agora havia algo diferente ali. Alívio. Lampião colocou a mão no ombro dela. Tá bem? Ela assentiu. Tô. Depois respirou fundo. Achei que ia morrer hoje. Lampião respondeu com simplicidade. Ninguém toca em gente da minha família desse jeito. Corisco aproximou-se. Prima arretada. Viu? Rosa deu um sorriso pequeno. Eu só disse não. Sabino comentou, e isso já foi coragem suficiente. Lampião apontou para um dos cavalos. Tu vai com a gente até a Estrada Grande. Depois, a gente te deixa perto de Belém do São Francisco. Ela assentiu. Eu tenho parente lá. Lampião virou-se então para a multidão. O povo ainda estava parado. Ninguém tinha ido embora. Pareciam esperar alguma coisa. Talvez uma explicação. Talvez uma palavra final. Lampião caminhou alguns passos até o centro da praça. Olhou para os homens da vila, para as mulheres, para as crianças. Depois falou. Esse homem mandava aqui porque tinha terra e dinheiro. Ele apontou para o corpo na forca, mas usou isso para fazer covardia. Alguns homens assentiram em silêncio. Lampião continuou. Sertão não é lugar de homem que se acha dono da vida dos outros. Um vaqueiro no meio da multidão disse alto. É verdade. Lampião fez um gesto simples com a cabeça. Quem trabalha, quem cria família, quem respeita os outros, esse sim merece respeito. Ele olhou para a igreja, depois voltou os olhos para o povo. E mulher não se humilha desse jeito. Uma mulher da vila enxugou os olhos. Lampião então virou-se para o bando. Cabras. Corisco respondeu. Capitão, hora de ir. Sabino já estava com o cavalo pronto. Antes que alguma volante resolva aparecer. Alguns homens da vila trocaram olhares nervosos. Era verdade. Quando notícia de cangaço corria, polícia sempre aparecia depois. Lampião ajudou Rosa a subir no cavalo. Depois, montou também. O bando começou a se mover. Os cascos dos cavalos levantavam poeira enquanto atravessavam lentamente a praça. Ninguém tentou impedir. Ninguém falou nada. Quando chegaram perto da saída da vila, um menino pequeno correu alguns passos atrás deles. Capitão! Lampião puxou as rédeas e olhou para trás. Que foi, bichinho? O menino apontou para a forca. O povo vai lembrar disso? Lampião olhou para a praça mais uma vez, para a igreja, para o povo, para o corpo do coronel balançando lentamente na corda. Depois respondeu. Vai sim, ele virou o cavalo novamente. Porque no sertão, quem planta injustiça colhe destino. Corisco riu. Eita frase arretada, Sabino completou. Isso vai virar história de cantador. Lampião deu um leve sorriso. Já virou. O bando seguiu pela estrada de terra. Logo os cavalos desapareceram entre mandacaros e xique-xiques. A poeira foi baixando devagar. A praça de Santa Cruz do Riacho voltou ao silêncio. Mas ninguém ali esqueceria aquele dia. Os tropeiros levariam a história para outras cidades. Os violeiros cantariam em feiras e festas. E por muitos anos, quando alguém perguntasse sobre a velha forca da praça, os moradores responderiam sempre da mesma forma. Foi ali que um coronel quis desafiar Lampião. E foi ali que o sertão viu a forca mudar de dono.